Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com muito medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és realmente tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Amém? Podemos assentar? Acredito eu que você, para estar aqui hoje, nessa noite, você teve que ter a atitude de vir aqui. E se você teve a atitude de adorar o Senhor e tiver atitude nesse culto, Jesus vai entrar com providência na sua causa. Amém? Então começa a glorificar e começa já a agradecer a Deus, porque a gente teve uma nova oportunidade nessa noite. E Jesus fala para os jovens essa noite, eu aprendo também com a palavra de Deus, que quando os discípulos estavam ali para entrar naquele barco, eles não queriam entrar naquele barco, porque a Bíblia fala que Jesus ordenou eles entrar. E por que eles não queriam entrar ali naquela forma, daquele momento? Por causa das ondas fortes, por causa do vento que era contrário contra eles. Porém, no meio da multidão, não teve ninguém ali que falou: não, e se eles não forem, eu vou. E por causa dessa atitude, não puderam ver a glória de Deus, não puderam ver Jesus andando sobre as águas, indo visitar aquele barco. A palavra de Deus é tão maravilhosa que fala que quando ele chega com Pedro no barco, o vento se acalmou. Por quê? Porque a sua vida sem Jesus no seu barco, a sua vida, o vento vai bater contrário. Só que se você tiver a atitude nessa noite de adorar a Deus, agradecer a Deus pela tua vida e mudar as suas atitudes, Deus vai te visitar nessa noite. Em nome de Jesus eu creio. E ali os discípulos não queriam entrar no barco, estavam com muito medo. E aquele negócio, né? Quando a gente está no barco, na igreja, na faculdade, não sei onde está seu barco. Muitas pessoas não querem te seguir. Por quê? Você é diferente deles. Eles não querem te seguir, porque como Pedro estava ali naquele barco, tinha várias pessoas naquele barco. Só que olharam para Pedro e falou: você vai andar nas águas? Você está louco? É um fantasma aquilo ali. Eu nem sei o que é aquilo ali. Por quê? Porque não tiveram atitude. Você só está aqui hoje e você só está sendo abençoado por Deus por causa da sua atitude. Eu vi o testemunho aqui do Alan, vi o testemunho do irmão ali, e eu vou falar para vocês: não desista da sua fé. Você só está sendo abençoado por Deus, Deus só visitou a sua casa por causa da sua atitude. Porque eu tenho certeza que no barco que o Alan estava, deveria ter muitos ali. Porém, muitos ali via Jesus. Eu tenho certeza que muitos ali, missionários, passavam para falar de Jesus. Só que ninguém tomava atitude de encontrar com Jesus. E nessa noite, irmãos, eu quero só te dizer que nas adversidades, muita gente vai olhar para você, no vento contrário que bateu no seu barco, e muita gente vai te julgar, vai falar: você vai andar por cima das águas? Você vai prestar uma faculdade? Você vai ir atrás de pessoas lá na África, na Ásia? Eu não sei qual que é o seu ministério, mas acredite, se você tiver atitude, Deus vai entrar contigo no barco, Ele vai acalmar essa tempestade. E em nome de Jesus, eu creio que Ele vai lembrar sempre daquela palavra, né? No mundo tereis aflições. Porém,
O mundo tem aflições. Só depende de nós mudar. Mudar nossas atitudes, mudar nossa maneira de ser. Eu tenho um testemunho para falar para os irmãos aqui. Eu era muito ignorante, não aceitava nenhum tipo de conselho. O pastor dessa igreja pode falar muito bem para vocês, ele é meu tio, minha tia, não aceitava conselho de ninguém. Se afastei da igreja quando eu tinha 18 anos e passei por muita adversidade. O vento contrário bateu no meu barco. Porém, enquanto eu estava nas adversidades, tinha um povo orando por mim. Tinha um povo que sabia que eu ia, porque aquilo lá que eu estava passando, muita gente apontava o dedo. Falava, você saiu da igreja. Você não presta mais. Muita gente apontava o dedo para mim. Porém, meus irmãos, como a gente aprende a cada dia, esses tempos atrás, faz uns 20 dias atrás, 30 dias, eu conversando com a minha esposa, e sempre tem um errinho que a gente pega, parece que acompanha a gente, né? Parece que aquele pecado ali, parece que você tem que renunciar àquilo. E com muita orando a Deus, pedindo para Deus, e também errando para se levantar, Deus tocou no meu coração. Falou, você precisa mudar. Você precisa ser diferente. Porque eu só vivia pensando em mim e na minha família. Os outros, deixa lá. E nunca eu estava assim próximo de ninguém. Era uma pessoa difícil. Porém, quando o vento bateu ao contrário comigo, eu vim para Maringá. Vim quebrado. Vim sem nada, desempregado. Perdi o meu emprego, que eu trabalhava 10 anos no emprego. E aqui pessoas foram usadas para me abençoar. Pessoas que acreditaram em mim. Pessoas que... Eu acredito que Jesus coloca pessoas na vida da gente para mostrar para a gente. Coloca. Eu sei que você montou no meu barco. Eu sei que você desanimou. Mas pela sua atitude eu vou te honrar. E chegando aqui, meus irmãos, comecei a trabalhar. Não dava certo as coisas e a conta não batia, porque o piso do Paraná é muito pequeno, salarial. E eu comecei a orar a Deus e pela graça de Deus ali, Wendel, pessoas que oraram por mim, meus parentes aqui não tenho o que falar. E eu comecei a olhar essa palavra e ver que quando Jesus entra no seu barco, quando Jesus fala contigo de uma maneira especial, ele não é para somente te corrigir, é para te ensinar. E ele me ensinou a tomar atitudes, me ensinou a tomar certas atitudes que mudou minha história. E eu estou aqui para falar para vocês que Pedro, quando estava naquele barco, a primeira coisa que ele teve foi coragem para enfrentar aquele mar. Ele não queria saber o que estava debaixo do mar, se alguma coisa ia pegar ele somente confiou em Deus. E ele teve a ousadia de levantar daquele barco e ir de encontro com Jesus. E é isso que eu quero falar para vocês. Jovens, tenham ousadia. Tenham ousadia. Se você tem alguma coisa que te fere, alguma dificuldade em certas áreas da sua vida, pede direcionamento para Deus, que Ele vai mostrar para você fazer alguma coisa diferente. Foi o que Pedro fez, ele fez algo diferente. E nessa noite, eu queria falar uma coisa para vocês. Se você nunca fez, ou se você está pensando em fazer, começa a fazer algo diferente. Se você chegou nessa noite aqui e não glorificou a Deus ainda, começa a glorificar. Se você chegou aqui nessa noite desacreditado de Deus, começa a acreditar. Se você chegou aqui pensando que Deus não ia falar contigo, pode acreditar que Ele já está falando. Pode acreditar que Ele está falando contigo e às vezes a adversidade da sua vida, o que você passou há 1 mês, 2 meses, 1 ano, eu não sei. Deus está indo com um bálsamo para te curar, para te sarar, para entrar com providência na sua família. Mais um ano fechando, 2020, e o que a gente fez diferente?
Eu falo para mim, o que eu fiz de diferente? Então, primeira coisa, jovem, sonha, acredita. Faça algo novo, faça algo diferente. Sai desse barco. Você já está nesse barco desacreditado, sai do barco. A palavra de hoje é sai do barco, toma atitude. Você está nessa mesmice, porque você não saiu do barco ainda. Não é só palavra para jovens. Isso aqui é palavra para a igreja. Saia do barco. Se você pega e aponta seu irmão na rua, sai do barco, para de apontar seu irmão. Ele erra, eu erro, você erra. Se a gente ficar apontando os erros dos outros, ou se a gente ficar falando dos outros quando sai dessa igreja, desse lugar, você ainda está vivendo na mesmice. Você está dentro do barco e você não toma atitude. Se você sai desse lugar santo e sai lá na rua para falar mal da sua igreja, você está dentro do barco, no meio da multidão. Sai do barco. Acredita. Faça algo diferente para Deus. Deus te trouxe aqui, não foi para ficar resmungando, reclamando da vida, não. Faça algo diferente. Hoje foi convidado os jovens aqui, e eu creio que Deus vai prosperar vocês, jovens. Assim como Ele prosperou minha vida, Ele vai prosperar vocês. Porque eu acredito, eu creio num Deus poderoso. Eu creio num Deus que hoje você está sentado aí, amanhã você vai estar aqui nesse púlpito. Eu creio num Deus que levanta diáconos para a casa dele. Eu creio num Deus que Ele fala com o povo dele. E em nome de Jesus, aleluia, começa a glorificar, começa a falar com Deus. Abaixa a sua cabeça nesse momento, começa a pedir perdão pelos seus pecados. Faça algo diferente. Busca a Deus verdadeiramente. Até quando a gente vai ficar falando, não tomar atitude nenhuma? Eu me coloco nesse quadro, eu me enquadro também. Eu estou junto no barco com vocês. Até quando a gente vai falar, não tem tocador aqui na igreja. Não tem pregador aqui na igreja. Que dia que você chegou aqui na frente do pastor e falou, pastor, eu quero pregar, eu quero falar da palavra de Deus, eu quero estudar a palavra de Deus, o senhor me ajuda? Pastor Claudemir, o senhor me ajuda a orar? O senhor me ajuda a pregar? Que dia que vocês fizeram isso? Ninguém faz isso. Sabe por quê? Porque é mais fácil a gente pegar e olhar o lado. Olhar a igreja do lado, nossa, a igreja do lado é ótima, a igreja do lado tem isso, a igreja do lado tem aquilo. O meu vizinho tem isso, o meu vizinho tem aquilo. Salmo número 37 fala, não te indignes por causa dos malfeitores, nem aqueles que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva, e murcharão como a verdura. Aqui é passageiro. Se uma pessoa chega com câncer para você e fala que está morrendo, e você fala, não, ele está morrendo, vou orar por ele, não, vou orar por ele lá, mas ele vai morrer, você está ainda dentro do barco. Deus pode fazer algo maravilhoso nessa igreja, vai depender de vocês, jovens. Vai depender de você, igreja. Vai depender na hora que chegar o visitante, na hora que chegar aquele que caiu, você pegar aqui dentro da igreja e apoiar ele. Vai depender do jovem chegar e falar, meu irmão, você errou, a gente está aqui contigo. Meu irmão, você está passando uma dificuldade, a gente está aqui contigo. Quantas visitas você fez esse ano? Eu falo para vocês que toda empresa que eu passo, pela honra e pela graça de Deus, alguém começa a servir a Deus, do meu setor. E pela última vez eu passei por uma empresa e a minha psicóloga não acreditava em Deus, que me contratou. E ela estava afastada, não estava mais acreditando em Deus, porque Deus acabou com o casamento dela, porque ela estava no barco ainda. E o pior, ela estava no barco ainda sentada, não acreditava em Deus. Ela estava lá falando, aquele lá é Deus que está vindo? Deixa ele vir. Meus irmãos, Deus está chegando ao encontro de vocês. Cadê a glória de Deus? Deus está chegando ao encontro do barco lá. Quem levantou do barco para ir encontrar com Jesus? Imagina se todo mundo daquele barco pulasse naquele mar e encontrasse com Jesus. Sai do barco. Começa a orar a Deus, começa a pedir. Você quer ver mais exemplo do que Davi e Golias? Todo mundo lá, aquela multidão lá. E aquele filisteu terrível, 3 metros de altura, por causa da altura dele, ninguém enfrentava. Mas não, sempre vai ter gente que vai ter ousadia. Sempre vai ter gente que vai ter a confiança em Deus. Davi não deixou aquele Golias lá falar nada dele.
do povo dele. Ele falou: opa, peraí, o que você está falando aí? E aí o rei falou: Davi, você está louco? Você bebeu vinho forte aí? O que está acontecendo? Ele está doido. E Davi, um jovem, levantou e falou: não, aqui não. Do meu povo você não fala. Do meu povo não. Meu povo é o povo santo, justo, que vai herdar o reino dos céus. E ele vai lá com ousadia. Só que eu quero ensinar para os irmãos aqui nessa noite, eu aprendo muito nessa palavra. Para Davi enfrentar o gigante, ele usou a ferramenta certa. Ele usou o que ele tinha no momento. Saul falou: não, coloca aqui, ó, o escudo, a espada. Ele nunca tinha mexido numa espada. Nunca manuseou o escudo. Uma couraça, nada. Ele falou: não, eu vou com a minha ferramenta. O que Deus preparou para mim. O que você tem hoje preparado para Deus que você trouxe nesse lugar? Qual que é a ferramenta certa para você? Use a ferramenta certa. Deus te deu uma ferramenta. Usa a ferramenta. Se Deus, eu não sei tocar, mas eu sei falar que Jesus é bom, Jesus salva, Jesus batiza com o Espírito Santo e Jesus está aqui nesse lugar. Se você sair em qualquer lugar dessa rua, não posso sair na rua. Você pode sentar na sua casa e eu começar a orar pelo Facebook, por Instagram e falar para milhares de pessoas. Vai restar você falar. Porque a sua atitude vai falar. Se você não gosta de sair por fora dessas paredes, lá para ministrar lá fora, na rua, para o seu vizinho, ministra na sua casa, ministra na sua rede social. Às vezes você vai alcançar mais gente do que ainda saindo da rua. Porque tem gente que é preparado para sair para a rua. Tem gente que é preparado para ofertar. Tem gente que é preparado para orar. E tem gente que é preparado para fazer missão presencial. Se você está aqui nessa noite, Deus te deu uma ferramenta, igual deu para Davi. E ele te deu ferramenta e munição de sobra. Davi, ele pega 5 pedras. Ele sabia que Deus ia derrotar o gigante, porque estava com ele. Porém, ele usou a ferramenta certa e utilizou mais munição. Por quê? Você tem que ter um plano B. Você tem que falar: opa, peraí, Jesus, eu tenho essa ferramenta que o Senhor me deu para mim falar lá da presença de Deus, mas se tudo sair do seu controle, eu tenho ainda mais isso para falar. Eu tenho mais isso para Deus falar comigo. Por isso que eu falo para vocês, meus irmãos, não desanime da fé. Desperta-te, jovem, desperta-te. Começa a viver coisas grandes para Deus. Começa a viver o impossível. Se você ficar somente reclamando, infelizmente a gente vai ficar somente no barco com o vento ao contrário. Mas eu garanto para vocês, se vocês levantar e for em direção a Jesus, Ele vai em direção a você, vai te alcançar, vai te usar, e amanhã você vai estar aqui testemunhando o que Deus fez na sua vida. Eu poderia falar mais aqui em cima, meus irmãos, grandes coisas que Deus tem feito na minha vida. A palavra de Deus hoje é para você. Os jovens vieram aqui e falou que Jacó segurou o anjo. Ousadia, atitude. Ele poderia só ter visto o anjo. Poderia ter fingido que está dormindo. Não, deixa o anjo aí. Ele não pode fazer nada. Mas ele creu em Deus. Ele buscou. Ele enfrentou o problema. Ele falou: opa, o anjo é poderoso. Eu posso ficar manco. Ele pode tocar em mim, eu posso morrer. Mas que eu vou enfrentar, eu vou. Eu vou atrás da minha vitória. Eu vou atrás do meu objetivo. Então, se você que sonha, você começa a fazer algo diferente a partir de hoje. Começa a buscar Deus diferente. Se até hoje você buscou a Deus, Deus não falou com você, começa a buscar Deus diferente. Começa a glorificar. Se glorificar, Deus não está falando ainda contigo, começa a cantar. Se cantar, Deus não está falando ainda contigo, você acha que não está falando, começa a orar. A palavra de Deus fala que na 4ª vigília da noite Deus foi lá atrás deles. Você imagina, a noite inteira eles passaram por aquele vento. Não foi 1 hora, não foi 2 horas. Ele fala que foi na 4ª vigília, meus irmãos. A primeira vigília, para quem não sabe, o que é essa 4ª vigília? A primeira vigília começa às 6 da tarde, vai até 9 da noite. E assim sucessivamente em 3 horas.
A segunda vigília das 9 à meia-noite. A terceira vigília da meia-noite às 3 da manhã. A quarta vigília provavelmente seria da horário das 3 horas da manhã até as 6 da manhã. Foi nesse intervalo de tempo que Jesus foi visitar eles. Sabe por que Jesus deixou eles no vento contrário? Sabe por quê? Sabe por que você está hoje no vento contrário? Porque Deus sabe o momento certo de chegar até você. Porque Ele sabe se acalmar o vento agora, você não vai buscar. Ele sabe se Ele acalmar o vento agora, você não vai adorar. Qual que é o vento na sua vida? É filho desviado? É vida espiritual? Qual que é o vento que você atravessa? É desemprego? A gente, meus irmãos, passa coisa que a gente pensa que Deus é o culpado. Deus é o culpado dos nossos problemas. Nós somos culpados. Nós somos culpados pelas nossas atitudes. E não é atitudes que tomamos, mas sim as que não tomamos. Porque a gente acha, não, eu sou crente, do jeito que eu adoro a Deus, tá bom. Adorou a Deus a vida inteira, aquela mesmice sempre. Deus não quer isso. Deus quer que você tome atitude, tome posição na sua casa. Começa a tomar posição. Antigamente em casa, até eu falava para Rosângela, meu casamento era para durar 1 ano. 1 ano era para durar meu casamento. Foi mudança de atitude. Porque se fosse para ver só defeito, a gente tinha largado. Foi mudança de atitude. Você como sacerdote da sua casa, você pai de família que está ouvindo aí, comece a ter a mudança verdadeira na sua casa. Você quer que Deus te alcance? Comece a mudar. Comece a fazer, comece a se posicionar. Comece a usar as ferramentas que Deus te deu. Porque se você não alcançar seus objetivos, primeiramente você enfrenta sua realidade, você enfrenta seu vento. Amém? Deus está falando nessa noite aqui, meus irmãos, e eu vou ter que falar. Sabe quando você prepara uma palavra e você sabe tudo que você tem para falar e você fala, a palavra muda e você vai falando coisas que vai chegando no seu pensamento e Deus vai te direcionando? Eu creio que tem gente nessa noite que vai sair daqui e vai adorar a Deus e vai falar para Jesus: Jesus, a partir de hoje eu quero mudar minha atitude. Você que quer mudar sua atitude, você que quer mudar sua atitude, começa agora. Mudar a atitude nessa noite, vem aqui na frente. Começa a sair desse vento. Deus tem algo para falar contigo nessa noite ainda, eu creio. Eu não sei se é o problema, se é desemprego, eu não sei se é família, eu não sei qual que é o seu problema, mas Deus está falando que vai mudar. E não está falando só na palavra agora não, Deus está falando desde o início do culto, desde os louvores. Atitude. Qual que é o seu problema? A multidão, meus irmãos, te aperta. A sociedade te aperta. E eu quero nessa noite falar: você toma atitude agora. Começa a mudar. Aleluia. Começa a fazer diferente. Em nome de Jesus. Quero pedir aqui pro pastor orar. Para você que tomou essa atitude, você levantou do barco e veio aqui na frente. Tem gente que tem problemas aqui, irmãos, feridas que é complicado, é incurável aos olhos dos humanos. Aos olhos humanos é incurável, mas aos olhos de Deus, eu creio que agora, você que está sentindo a presença de Deus aí, eu sei que tem gente sentindo a presença de Deus. Aleluia, Senhor, aleluia. Aleluias. Cada vez que a minha glória a Deus. fé vem à frente, em nome de Jesus. Deus quer visitar a sua família. Me dás a chance aleluia. De crescer. Glória a Deus. Senhor, para essa oportunidade, em nome de Jesus. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti, e as provações
fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Soberano, eterno Deus e Pai, Senhor da glória, em o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nós oramos por essas pessoas, Senhor, que tomou atitude, saiu do seu lugar, veio aqui na frente, ó Pai, saiu do barco, Senhor, para encontrar com o Senhor andando sobre as águas. E sobre as águas, ó Pai, ninguém anda, a não ser que seja pelo poder do Senhor. Pai Santo, Pai querido, sabemos que há problemas aqui insolúveis, mas é o Senhor, ó Pai, quem cura, quem sara, quem arranca toda e qualquer, Senhor, problema no casamento, no relacionamento social, doenças psicológicas, psicossomáticas. Senhor, essa pessoa que está se sentindo esmagada, que está se sentindo, Senhor, oprimida, humilhada, em nome de Jesus Cristo, nós repreendemos agora todo mal. Senhor, segure nas mãos de cada um que está aqui, que tomou a posição, que está aqui, ó Pai, para que o Senhor venha curar, venha libertar, venha ajudar, ó Pai. Ajuda, Senhor, a tua igreja, o teu povo, que estão aqui na frente para Senhor, a vitória que elas precisam, a vitória que elas carecem, a vitória que ela vem pensando, não só nessa, mas também, ó Pai, naquela que ela não imaginou, mas que o Senhor, ó Pai, faz nova todas as coisas nessas vidas, faz nova, Senhor, todas as coisas. Põe um coração novo, põe uma mente nova, põe um ânimo novo, põe, ó Pai, alegria, satisfação, o desejo de servir, alegria de ser cheio do teu Espírito, Senhor da glória. Visita, Senhor, nesse culto e derrama as suas bênçãos, a sua unção, a sua graça, em nome de Jesus. E as provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar.